Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. É um privilégio, uma honra estar aqui de novo. Eu estive aqui há um tempinho atrás e hoje estou aqui de novo pela bondade e misericórdia de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus soprou nos meus ouvidos e tem mudado a minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Amém? Quem aqui ora e às vezes não recebe a resposta de Deus da oração que faz? Já aconteceu com você? De você orar e falar, poxa, eu estou orando e Deus não me respondeu. Já aconteceu? Então hoje a gente vai aprender junto a receber a resposta de Deus. Porque é isso que Deus está ensinando para mim e eu quero ensinar para você. E para mim é um privilégio, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. O tema dessa mensagem é as chaves para termos as nossas orações respondidas e as mentalidades transformadas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Enquanto você abre, eu vou orar. Pai, nós estamos aqui no nome santo do Teu Filho Jesus, como Teus filhos, Pai, e como irmãos de Cristo. Nessa hora, Pai, eu peço que no nome de Jesus o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração, nos aproxima mais de Ti, que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja disposto, que a nossa mente e a nossa alma estejam entronizadas em Ti, Pai. É isso que eu te peço, e que o Teu nome seja glorificado, porque tudo que façamos para que o Teu nome receba a glória, façamos para que o Teu nome seja exaltado. Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, abençoa as nossas famílias, os nossos lares, os lares daqueles que não puderam estar aqui, abençoe-os também, Pai. É isso que eu te peço, no nome de Jesus, e desde já te agradeço. Amém, Jesus. Você achou? Amém. Então a primeira coisa, vamos ler, porque Tiago vai ensinar a gente a acomodar a vontade de Deus, e não a nossa. Ensinar a compreensão de orarmos corretamente. E você vai entender, eu vou começar por Tiago, mas daqui a pouco você vai entender aonde a gente vai chegar, tá? Tiago 4, versículo 1, diz assim: De onde procede as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus próprios prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torne inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz que é com ciúme por nós que anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, Deus diz que resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus e resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas sim juiz.
Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês que se orgulham das suas arrogantes pretensões, todo orgulho semelhante a este é mau. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Aí você vai falar: poxa, pastor, você vai falar que a gente vai aprender a orar e você começa com um texto duro desse? Porque esse texto aqui é, como diz o Tropa de Elite, é faca na caveira, né? Acabou com tudo. Pastor, você pode se sentar, irmão. Pastor começou já com os dois pés no peito. Mas calma que você vai ver onde é que a gente vai chegar. Você já vai ver onde a gente vai chegar. O texto é duro. Mas por que ele é duro? Porque Tiago vai ensinar a gente a como orar. E você vai encontrar esse ensino daqui a pouquinho. Quando Tiago começa a falar sobre oração, ele começa falando assim: vocês oram e não recebem, porque oram mal, porque pedem para os seus próprios deleites. E no fundo, meu irmão, eu e você, no fundo, por mais que a gente seja bom, a gente também é mal. Lá no fundo. Porque de vez em quando, tanto você quanto eu, esquecemos de fazer o bem e fazemos o mal. Tanto é que Paulo vai falar: Paulo, olha onde está Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Maldito homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Então nós buscamos sim fazer o bem, mas por vezes fazemos o mal. Existe um desenho que hoje, enquanto eu estava preparando a mensagem, meu filho cantou e ele nem sabia do que eu ia falar para vocês. Tem um desenho que chama Lorax. Eu não sei se você tem Netflix na sua casa, mas se você tiver, procura lá. Chama Lorax. E tem uma partezinha da música que o Lorax canta. O rapaz que está demolindo, destruindo tudo, ele fala assim: será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom para mim. E aí ele vai cantando, é uma música. Por quê? Porque muitas das vezes, sabe por que a tua oração às vezes não é respondida, meu irmão? Sabe por que acontece isso? Porque na verdade, nós olhamos muito para a gente e pouco para fora da gente. Você enxerga externamente aquilo que você já enxergou internamente. Você vai falar: mas como assim, pastor? Sim, é isso mesmo. Vou te dar um exemplo. Está aqui meu filho. Senta, Tutu. Está aqui meu filho. E a gente às vezes fala para ele, e eu faço de propósito isso, viu, irmão? Pega um copo d'água para mim. Acha o controle remoto. E quando ele está com má vontade, o controle pode estar aqui, ó. Ele não vê. Ele não vê. Ele está aqui, ele vai ver e não vê o controle. Por quê? Porque ele já está predisposto a não fazer algo. E muitas das vezes a gente não faz o máximo porque a gente está predisposto a fazer o mínimo. Você já sai com a predisposição: eu podia limpar tudo, mas eu vou limpar só metade. O que você enxerga fora é o que você já enxergou dentro. E a própria palavra diz isso. Provérbios 18, 20 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz.
A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Aí você fala, mas pastor, o que tem a ver isso com Tiago? Tem tudo a ver. Porque Tiago falou assim, ó, você pede e não recebe porque pede mal. Você pede pensando só em si. Eu vou te dar um exemplo bíblico para você ver que o que os teus olhos veem e como você reage determina até onde você vai chegar. Quando Israel peregrinou pelo deserto, Moisés sabia que Deus estava preparando Canaã. Em determinado momento ele levantou 12 espias. Falou, olha, subam aqui, atravessem do outro lado, veja a terra que Deus está preparando para nós. Vê lá, como é que eles são? O que tem no fruto da terra? Como que é a terra? Como que é as fortificações? Vejam tudo e voltem. Moisés mandou 12. Eles foram, a Bíblia fala que eles foram. Está lá em Números 13, Números 14, eles foram, eles viram todas as maravilhas, tudo que Deus estava preparando. E depois eles voltam para Moisés. E aí eles trazem um relato. Josué e Caleb vêm na frente e falam, nossa, a terra que Deus está preparando é nossa. Só que aí, os outros 10 começam, olha, a terra é boa assim, mas tem gigante, tem inimigo. Eles são anaquins, eles são altos, são grandes, são fortes. E aí você fala, qual que era a diferença de Josué e Caleb e dos outros 10? Sabe qual que era a diferença? Os outros 10, desde o dia que saíram do Egito, só murmuraram. Eles saíram do Egito com a cabeça de murmurador e não importava você entregar ouro para eles, porque ouro para eles não funciona, porque eles murmuram. Eles murmuram. Então não importa, vou entregar diamante, não está bom para o murmurador, porque o murmurador vai achar defeito no diamante. Não está bom. Tanto é que se você vir lendo Números, você vai ver várias vezes Israel reclamando. Ah, a gente está aqui, estamos passando fome, estamos passando sede. Ah, ó, não tem pão, não tem isso, não tem aquilo. E Deus provendo todo dia. Sim, Senhor Deus. Em Números 13 e 14, fica evidente isso. Aí você fala, e por que Moisés e Caleb viram outra coisa? Porque em Moisés e Caleb tem fé. Aleluia. A fé é o que eu não vejo, é o que eu creio. Sim, meu Deus. É o que eu creio. Eu não estou vendo, eu não preciso ver, eu preciso crer. Porque se eu crer, eu verei a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Então é isso. Não é o que eu estou vendo, é o que eu estou crendo. Josué e Caleb sabiam de onde eles estavam saindo. 400 anos de escravidão, irmão. 400 anos levando chicotada, apanhando, sofrendo, trabalhando sem receber. 400 anos. Aí ele chega lá, vê aquela terra bonita, aquele cacho de uva que tem que ter 2 homens para carregar. Falou, o quê? Eu tenho um Deus, eu creio. Opa, tá para mim. Tá para mim. Ah, vai ser luta, vai ter dificuldade? Sim, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas eu tenho um Deus, eu não estou sozinho, eu vou. Aleluia. E logo, você vê que os outros 10 saíram já do Egito, introjetando na própria mente que tudo era difícil. Tudo é complicado. Meu Deus. E muitas das vezes a sua oração não está chegando no céu, porque para você tudo é complicado, irmão. Não tem facilitador, tem dificultador.
Os 10 que saíram do Egito até aquele momento só reclamaram. A murmuração é murmuração atrás de murmuração. Nunca está bom. Nunca vai estar bom. Não importa. Elas sempre vão reclamar. E agora eu vou começar a te ensinar a orar para você. Obrigado, Senhor. Orar e falar, pronto, agora eu sei que Jesus vai me ouvir. Amém. Glórias a Deus, aleluia. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você for orar em qualquer situação, seja grato. Sim, meu Deus. Gratidão. Amém. Obrigado, Senhor. Qualquer que der um pouco de água fria para um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Gratidão. Amém. Você não tem que ser grato quando você tiver milionário, você tem que ser grato quando você ganhar o salário mínimo. Verdade, Senhor. Porque graças a Deus você tem o mínimo. Amém. Verdade, Deus. Aleluia. Depois você lê Deuteronômio 8. Aí você vai falar, poxa pastor, mas por quê? Eu não vou alongar muito a mensagem, eu vou pregar só o tanto para você ser abençoado, irmão. Eu podia ler, depois você lê com calma, Deuteronômio 8, do 1 ao 20. Deus está ensinando na lei o princípio da gratidão. Ele está ensinando. Deus conduz bênção para os gratos. Se você for grato, você vai vencer. Aí você fala, mas pastor, eu não sou ingrato. A partir do momento que você não reconhece o bem que Deus te faz, você está sendo. Verdade, Senhor. Ah, eu só tenho ovo. Dê glória pelo ovo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu tenho um bife. Dê glória pelo bife. E daqui a pouco eu vou explicar para você por que chegou 3 toneladas de alimento na clínica. Daqui a pouco a Bíblia vai mostrar para você por que chegou. Existe uma lógica de ter chego. Você sabia? Não foi do nada. Você já vai entender. Você vai falar, pastor, você está doido? Você está sabendo dessa história agora? Eu estou sabendo dessa história agora. E eu vou mostrar para você na Bíblia por que chegou 3 toneladas de alimento lá para alimentar as pessoas. Aleluia, Deus. Deus conduz bênção ao grato. E se você for grato, você alcança. Tudo que você agradecer vira vitória, vira bênção. Mateus 14, do versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isso, Mateus 14, 13, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, e ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-os por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já é tarde, mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha os discípulos querendo lavar as mãos. Jesus, eles vieram aqui, mas está ficando tarde, manda eles embora, tira isso das tuas costas. E Jesus, porém, disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos o de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: traga esses pães até aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, o abençoou. Depois disso, partindo o pão, deu aos discípulos e deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Sabe por que eu falei que tudo que você agradece cresce? Imagina eu com 5 pães, 2 peixes, e mais ou menos 25.000 pessoas para comer. Meu Deus. Era isso que Jesus estava vendo. Mais ou menos 25.000 pessoas para comer. Jesus podia ficar desesperado. O que ele faz?
Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque eu tenho 5 pães e 2 peixes. E tem 25.000 pessoas aqui para me ouvir. Pai, é o que eu tenho. O que o Senhor pode fazer com o que eu tenho? Aleluia. Porque não é administrar sobre o muito, é administrar sobre o que tem. Verdade, Deus. A gratidão fez com que Deus multiplicasse pães e peixes. Então, eu não sei quanto você está ganhando, eu não sei se você está endividado ou não, eu não sei. Mas ainda que você esteja, gratidão. Seja grato. É na gratidão que Deus vai transformar o teu cativeiro para a bênção. É sendo grato. Olha outro cenário. Lucas 18:35. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda com mais força: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse um cego. Tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus, porém, lhe disse: então, veja, a tua fé salvou você. E imediatamente ele passou a ver de novo, seguia Jesus glorificando a Deus, e também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ele não tinha recebido a bênção, e ele: Jesus, eu sei quem é você. Eu estou cego, mas eu sei quem é você. Eu não te vejo, mas eu sei que você está passando. Você está entendendo? Eu não preciso ver, eu já creio que é você. Eu já creio. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não estou te vendo, Jesus, mas já sou grato porque sei quem é você. Já sou grato. Depois, você vai ver uma outra passagem. Em Lucas 17, Jesus está passando pelos gentios, a Galileia dos gentios. Jesus não está passando no meio dos judeus, ele está passando entre os samaritanos e os gentios. E um dia, se Deus der a oportunidade, um dia eu prego para vocês aqui, que vocês vão descobrir que samaritano é do povo de Deus. Mas isso aí um dia eu falo. Jesus passa pelo meio dos gentios. Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Então numa aldeia saiu ao encontro 10 leprosos. Olha aí, pastor Hélio, o senhor falou disso aqui. Eu dei um cutucão na minha esposa, falei: pastor Hélio está pisando lá dentro da pregação. Ele já está pisando lá. Saiu ao encontro 10 leprosos. E se você ler até o versículo 19, Jesus cura os 10. Vai curar todo mundo. Só que acontece uma coisa. Ele fala assim: eu quero que vocês sejam limpos. Vão lá e se mostrem para o sacerdote.
Aí eles saem andando, e eu acredito que eles foram sendo limpos no meio do caminho. Porque Jesus falou, eu quero que vocês sejam limpos. Pode ir para o sacerdote. Eu acredito que eles já pegaram a palavra e foram. Ainda leproso, no meio do caminho. Só que no meio do caminho, um dos leprosos olhou e falou, rapaz, eu estou curado. Eu até vou no sacerdote, mas primeiro eu vou voltar lá em Jesus. Jesus, eu estou aqui, muito obrigado pelo que você fez por mim. E aí Jesus pega e fala assim, mas não eram 10 os curados? Só voltou um, e nem é judeu? Aí olha o que a gratidão faz, irmão. Amém. Olha o que a gratidão faz. Ele fala assim, ô meu querido, eu não só te curei, eu te salvei. Porque o final é isso. Ele fala, você não está só curado não, agora você está salvo. Amém. Não tem mais lepra, agora eu te levo para o céu. Você estava com um problema de lepra, agora eu te levo para o paraíso. Só porque você voltou aqui e agradeceu. Santo é seu nome, Senhor. Ore a Deus. Jesus, ele é a chave. Eu sempre falo isso. Jesus, ele é a chave da Escritura. Você quer compreender a Escritura? Entenda o que Jesus fez. Se você entender o que Jesus fez, você vai entender tudo. Porque Jesus cumpriu tudo. E o que ele ainda não cumpriu, vai se cumprir em Apocalipse. O que Jesus ainda não cumpriu, Apocalipse é tipo assim, ó, faltou meia dúzia de coisa, mas está tranquilo, que eu vou cumprir. Entenda que Jesus ensinou tudo. Mateus 6, agora você vai entender como é que você tem que orar para Deus te ouvir. Mateus 6, versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as suas ofensas, as ofensas delas, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se porém não perdoardes as ofensas delas, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará as ofensas de vocês. Eu li rapidamente, mas agora eu vou destrinchar, curto e grosso. Pai nosso. Então a partir de hoje, quando você for orar, você não vai mais falar assim: Pai, faz isso para mim. Você vai orar: Pai, faz isso por nós. Amém. Glória. A partir de hoje, você não vai falar: Pai, me dá comida. Pai, dê comida a nós. Amém. Pai, me perdoa. Não, Pai, perdoa-nos. Você não entra na presença de Deus sozinho, irmão. Agora eu vou te explicar por que chegou 3 toneladas de comida no pastor Hélio. Porque embora eu não esteja lá, eu tenho absoluta certeza que tem gente que ora. Eu tenho absoluta certeza que tem gente que ora. Pai, nós não temos a comida para dar para eles. E Pai, nós estamos pedindo comida para dar para eles. Eu não estou pedindo para eu comer. Eu estou pedindo para que eles comam. Sim, meu Deus. Entendeu? Não entra na presença de Deus sozinho. Você tem um Deus que é Pai. E por Ele ser Pai, Ele se compadece dos seus filhos. Jesus não orou assim: meu Pai que está nos céus. Não foi assim. Pai nosso. Amém. Pai do Judas.
pai do Tiago, pai do João, pai da samaritana, pai do estrangeiro, pai do doente, meu pai, Pai nosso. Só que a gente tem uma dificuldade, irmão, e eu prometo que eu vou encerrar em no máximo 10 minutos. A gente tem uma dificuldade. A gente dificulta a coisa. Ele é teu pai. Aí você pega e começa: ó Senhor Deus Todo-Poderoso das alturas, das galáxias, o Senhor é o Criador. Não, Ele é teu pai. Jesus ensinou, é pai. Ele não é o... Tá bom, você quer falar que Ele é o Criador, o provedor, o dono da galáxia. Legal, esse cara é teu pai. Aleluia, Senhor. Esse cara é teu pai. E aí você está falando: pô, você está chamando Deus de cara, pastor? Não, não é isso não. Eu estou aproximando você como filho. Porque o meu filho não chega para mim e fala: papai poderoso, papai, você é forte. Não, meu filho fala: papai, eu queria comer pizza. Papai, eu queria ir passear. É assim que meu filho fala comigo. E é assim que eu falo com Deus. Papai, eu estou aqui. Você nunca vai me ver orar: Senhor meu Deus Todo-Poderoso. Não vou. Esquece, irmão. Nem consigo. Às vezes eu olho e falo: Jesus, você ensinou a gente chamar teu pai de pai, nosso pai. E aí vem Jesus e fala: ó, aproxima, porque eu vou rasgar o véu do templo. Eu vou rasgar, ele vai ser rasgado de alto a baixo. Não vai ter essa dificuldade mais, você vai chegar. E o Pai vai chegar. Amém. E eu vou ser o sacerdote para sempre, para intermediar isso aqui. Você vai chegar pelo meu sangue, você não vai chegar por suas obras. Você vai chegar porque eu sou bom, não porque você é bom. Mas eu não vou alongar. A gente não chega diante de Deus porque a gente é bom, porque a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. A gente chega porque Jesus é bom. Jesus é bom. Você não vai chegar lá porque você fez algo. O problema é que quando a gente trata o nosso Deus Todo-Poderoso como somente uma divindade, a gente esquece da paternidade. Ore no modelo que Jesus ensinou. Por que Tiago falou: você ora e não recebe porque você ora mal? Porque Tiago está falando: ó, lê de novo, Tiago. A gente leu rápido. E eu fiz questão de ler rápido para não deixar você pensar. Mas depois lê devagar. Tiago fala: vocês estão fazendo o quê? Vocês estão querendo brigar. Vocês estão disputando. Sim, meu Deus. Não é para fazer isso não. Aí Jesus vem e fala assim: ó, vou aproximar. Pai nosso, amém. Pão nosso, amém. Perdão nosso, livra-nos, salva-nos, pois teu é o reino. Amém. Então ele aproxima você como filho para um pai, ok? E ele também se inclui na mesma posição que você tem que se incluir, como irmão dele. Porque ele não falou: ó, eu sou o filho de Deus e vocês não. É o nosso pai, é o pai de Jesus e é o meu pai. Não deixou de ser meu pai. Pai nosso. Cheguei, meu pai. Como é que você chama, querido? Tiago chegou. Pai, eu sou irmão de Jesus. O Senhor é nosso pai. Aleluia. Como é que você chama? Pai, Jesus orou. Eu sou irmão de Jesus, sou seu filho, meu nome é José Carlos também, estou aqui. Você está entendendo, irmão? Está conseguindo entender para onde que eu estou te levando? Dá para entender? Está conseguindo chegar lá? Vamos chegar junto. Ore a Deus como pai, ore a Deus como irmão de Jesus, porque Jesus fez isso. Aí Jesus fala: santificado seja o teu nome. O que é o santificar o nome de Deus? É revelar a santidade de Deus que ocupa a nossa vida. Não é que eu seja santo, é que eu reconheço
que Ele é. Aleluia. Entendeu? Você e eu somos pecadores. E não vamos deixar de ser. Nós vamos nos santificar, é verdade. Mas nunca vamos deixar de ser. Aliás, vamos sim. 1 Coríntios 15. Não abrir e fechar de olhos. Meu Deus. Nesse dia, nós vamos deixar de ser pecadores. Não abrir e fechar de olhos. Quando o nosso corpo for glorificado. Mas isso não acontecerá antes que levante os que dormem. Os mortos do Senhor ressuscitam primeiro, depois nós, os vivos, vamos encontrar com o nosso Deus nos ares. Enquanto isso, nós vamos lutar todos os dias pela santificação. Todos os dias. Santificar o nome de Deus é isso, é revelarmos que Ele é santo nas nossas vidas. Você é filho como Jesus, filho, e Ele é o teu Pai. Glória a Deus. O filho é simples, é o que eu falei para vocês. Meu filho não chega, papai poderoso, papai, eu queria tal coisa. O filho é simples. Nós somos irmãos, e não oramos somente por mim. Hoje, quando você for orar, não comece a tua oração, Pai, faz isso por mim. Você tem um corpo aqui, ó. Todas essas pessoas aqui compõem uma estrutura do corpo de Cristo. Pai, abençoa o irmão lá da igreja. Abençoa a casa de recuperação. Abençoa aquele que está precisando de atenção. Ore como aquele que traz o reino. Porque aqui tem um segredo. Jesus estava unificando céus e terras no corpo dele. Aí você vai falar, pastor, o que você vai falar? Eu tinha que pregar mais 3 horas para explicar isso para vocês. Mas rapidamente, Colossenses fala que em Cristo estava sendo unificado céus e terra. Estava trazendo para ser uma coisa só. Por isso que Jesus vai orar e vai falar, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu, faz na terra. Porque no céu, a vontade de Deus é imperativa o tempo inteiro. Então que esse reino venha. Porque no fundo, irmão, lá no fundo, não é nós que vamos, é Ele que vem. Aí você vai falar, pastor, o que você está falando? Apocalipse 21, e vi novos céus e nova terra que desce do céu. A nova Jerusalém que desce. Ele vem. Lembra de Adão e Eva? O que acontecia todo dia quando acabava o dia? Quem que ia lá? Deus. É Ele que vem. Não é só a gente que vai. É Ele que vem. Um dia eu prego isso para vocês. Prometo. Vamos lá. Eu prego. O pastor Hélio chamou, a gente prega. Sem problema. E para finalizar, para você entender o que eu estou falando para você sobre gratidão e se colocar como um corpo, como um todo. Lembra de Salomão? Quando ele, lá em 2 Crônicas 6, ele faz o templo. Ele fala, Pai, se a nação pecar contra o Senhor, e eles se arrependerem, e eles vierem, e eles clamarem, perdoa, Pai. Se o inimigo prevalecer contra Israel, e eles se lembrarem do Senhor, perdoa, Pai. E para finalizar, eu encerro agora. Você pode ler esse texto de 2 Crônicas, você vai ver que Salomão vai falar no coletivo, ele nunca vai falar no individual, ele vai falar coletivamente. Oração é coletivo. Quando Elias deu uma profecia para Acabe, em Reis, ele falou assim, Acabe, se eu sou homem de Deus, não vai chover enquanto eu não disser. E ficou lá 3 anos sem pingar uma gota de água. Meu Deus. E chegou um dia que Deus falou para Elias, Elias, vai até Acabe porque agora nós vamos derramar chuva.
E aí ele chegou para Acabe. E ele falou assim, ó, se prepara, vem chuva. Só que agora eu quero que você faça uma coisa, chama os 450 profetas de Baal. Nós vamos subir no Monte Carmelo. E eles vão invocar o Deus deles. E eu fui o único que ficou como profeta do Senhor. Então, o Deus que responder com fogo vai ser Deus. E aí ele deixa os profetas de Carmelo, os profetas de Baal, no Monte Carmelo se mutilar. Ele deixa acontecer de tudo. Você pode ler isso lá em Reis. 1 Reis 18. Ele deixa acontecer de tudo. Quando dá perto do meio-dia, ele fala, ó, o Deus de vocês foi viajar, o Deus de vocês não ouve, o Deus de vocês não vai fazer nada. No final ele fala assim, agora chega. Agora chega, eu vou clamar a Deus. Aí, oração coletiva. Aí você vai falar, peraí pastor, mas Elias não fez nenhuma oração coletiva. Engano seu. Ele começa fazendo um altar com 12 pedras. Quantas tribos tem em Israel? Ó, pegou, hein? Eu preciso aprofundar ou você já entendeu? Ele faz 12 pedras. Ele pega e fala assim, ó, sabe o que ele está dizendo? Pai, agora eu quero a chuva. Mas eu não quero só por mim, não. Eu quero pela tribo de Dan, eu quero pela tribo de Benjamim, eu quero pela tribo de Judá, eu quero pela tribo de Issacar, eu quero pela tribo de Zebulon, eu quero pela tribo de Naftali, eu quero pela tribo de Levi, eu quero pela tribo de Judá. Eu estou clamando por todos, Pai. Tem 12 pedras aqui, porque eu estou aqui para clamar, mas nós estamos aqui como nação. E aí ele pega e fala assim, ó, não vai parar na pedra não, corta o novilho aí. Ele corta o novilho. Israel não vê chuva por 3 anos. Ele fala, agora pega a água, porque eu não vou dar para Deus oferta que não me custe nada. Nós não temos água, mas agora, ó, de sede eu não morro, Deus vai beber. E aí ele fala, encharca, porque antes de eu pedir água, eu vou dar a água que eu tenho. E o que aconteceu, irmão? Elias orou, e veio um fogo do céu e consumiu tudo. Se você se colocar diante de Deus como um intercessor, a sua oração vai ser ouvida, porque você pensa no outro. É só isso. Eu preguei tudo isso só para falar isso para você. E eu estou com sede. E fiz uma molhação aqui, daqui a pouco vocês me arrumam um pano. Desculpa, pastor, eu seco. Fica tranquilo que eu seco. Coloque o teu coração no modelo de Jesus. Jesus ensinou a orar. Não leia aquilo com pressa. Leia aquilo devagar. Jesus ama você. Que Deus abençoe. Um beijo. Pastor, vem cá. Obrigado. Me arrumo. Obrigado. Eu vou secar aqui. Cara. Pode deixar. Eu seco. Eu seco o teu Pode deixar aí que o menino atrapalha.